conversar um pouco com vocês, né? Eu gosto muito da gente poder conversar ao invés de ser uma aula propriamente dita, embora o tema seja um tema um pouco, uma parte dele é um tema mais de área básica mesmo, né? Mas, por outro lado, tem tudo a ver com a prática da cardiologia. Hoje, se a gente consegue explicar boa parte da fisiopatologia de todas as grandes síndromes cardiológicas ou das doenças cardiovasculares específicas, tudo isso passa pelo entendimento e a compreensão do envelhecimento do sistema cardiovascular e da senescência do sistema cardiovascular. São dois conceitos que são muito próximos, embora eles não são exatamente iguais. Meu nome é Gilmar Reis, né? Eu estou sempre à disposição da faculdade aí para poder contribuir com o que for necessário. Eu gosto muito de compartilhar, né, ideias, informações. Eu sou professor adjunto da PUC, em Betim, desde 2001, né? E estou lotado no curso de medicina desde 2014, lá eu ficava mais na pós-graduação. E em 2020, com a pandemia, eu sou metodologista científico, metodologista de pesquisa, mexo muito com design de protocolos, com a parte epidemiológica, parte estatística, e em 2020, eu e mais alguns colegas aqui de Minas Gerais, nós preocupados com a Covid-19, nós desenvolvemos um programa de pesquisa voltado para a busca de tratamentos na fase inicial da doença. Esse programa começou de uma forma bem modesta e enviamos para aprovação regulatória. Em 14 dias, nós recebemos a aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Brasília e iniciamos uma pesquisa que hoje ela é considerada uma das 3 mais importantes no mundo em Covid-19. Boa parte do que se utiliza hoje de estratégias terapêuticas, seja para utilizar medicamentos, seja para refutar o uso de medicamentos, ela é feita em parte baseado no que nós desenvolvemos aqui no estado de Minas Gerais. Começamos de uma forma muito modesta. É claro que nós não tínhamos nenhuma pretensão grande, né? Nós queríamos dar uma contribuição igual mais de 9.000 grupos de pesquisa no mundo inteiro tentaram dar durante a Covid-19 e quiseram o destino que o nosso ensaio clínico tomasse o rumo que tomou, né? Nós, então, fomos selecionados recentemente, né? Nós estudamos 12 braços de medicamentos, todos em verde aí foram publicados, né, nas grandes revistas internacionais. O nosso grupo aqui em Minas Gerais é que descobriu o primeiro medicamento que realmente funciona em Covid-19 em todo o mundo. Então, nós entramos para a história da pandemia como o primeiro grupo de pesquisa que encontrou um medicamento que funcionasse, numa época onde não existia vacinas. E nós fomos o grupo que sepultamos de uma vez por todas o uso da ivermectina. Nós fomos o grupo que demonstramos pela primeira vez que, do ponto de vista acadêmico, usando uma metodologia bem robusta, que ivermectina não funciona na Covid-19. E temos descoberto também outros medicamentos que funcionam, como o interferon lambda, que nós publicamos no New England recentemente, e também a associação de fluvoxamina budesonida, uma associação de baixo custo, custa menos de R$ 80 os 2 medicamentos juntos, com um efeito de redução de hospitalizações semelhante ao do Paxlovid. Um ensaio clínico maravilhoso, voltado inicialmente para a busca de pacientes em suas próprias residências, né? Iniciamos em 6 cidades, chegamos a 30 cidades no momento. Fizemos campanhas em praças públicas, em shopping centers, na porta das unidades de pronto atendimento, nos aglomerados. E diante de tudo isso, né, de todo o benefício de informação, o qual no Brasil praticamente não é usado, mas no mundo tem dezenas de países em vários continentes que utilizam, né, como parte das estratégias de tratamento as nossas descobertas. Nós fomos, então, premiados com o melhor ensaio clínico
do ano de 2021, que é o ano que a pandemia que exerceu a sua pior fase, né? E para nós recebemos esse prêmio eleito pela comunidade científica internacional e, mais recentemente, nós fomos selecionados para concorrer à fase final de um prêmio que está acontecendo em 17 países, que é o chamado Prêmio Euro, né? A Estou nossa falando para metodologia... todo mundo votar aqui, Gilmar, que legal. Eu conheço esse trabalho, não sabia que era você, não. Estou me sentindo muito importante, chique. Que isso. Não, Parabéns, nossa, sensacional. foram nós aqui em Minas Gerais, modestamente, fomos devagarzinho, Sim, né? Tomando um mingau pelas beiradas e, de muito repente, nós legal. entramos no olho do furacão, né? Parabéns mesmo, sensacional. Hoje o NIH, vários grupos estão aí, né? Uhum, Então, por favor, divulguem, né? Divulguem nas suas redes sociais, porque são 17 países, a concorrência não é fácil, vamos e a gente prestigiar. quer continuar isso aí com um projeto bacana de insegurança alimentar que já está aprovado na Comissão de Ética, inclusive. Bom, entrando no nosso Legal. tema propriamente dito, né? A senescência ela é um processo contínuo, né? Então, ela começa quando nós nascemos, na verdade. Durante a nossa vida, nos vários momentos, né, de crescimento e de adaptação do nosso organismo ao mundo externo, ao ambiente externo, às nossas próprias células, o nosso corpo ele vem desenvolvendo uma série de mecanismos, seja imunológicos, seja imunoinflamatórios, sejam de defesa propriamente dito, para se adaptar ao meio externo. Então, durante essas várias fases de vida, o nosso organismo ele tem adaptações diferentes para enfrentar, né, e ter o melhor desempenho possível, né, enquanto organismo vivo. E isso é muito importante que a gente entenda, porque o envelhecimento celular, ele é um processo que ocorre com todos os seres vivos, mas ele é um processo fisiológico, né, que vai acontecendo à medida em que a célula vai envelhecendo ou que o organismo vivo vai envelhecendo. A senescência é, além disso, além desse envelhecimento, é também a influência do meio externo em atuar nesse organismo vivo. Então, todos os seres vivos são expostos a diferentes ações externas, e essas ações externas, com o tempo, geram uma série de consequências no nosso organismo. E essas consequências variam muito de região para região, de região geográfica para região geográfica. Varia de acordo com o tipo de alimentação, com o tipo de atividade física, com o tipo de postura enquanto sociedade, de estresse, ou seja, são vários agentes externos que acabam atuando nesse organismo e provocando modificações. Essas modificações são, como eu disse, um processo contínuo e geram uma resposta, seja a nível intracelular, seja a nível de grupos celulares, de órgãos e sistemas, ou mesmo do próprio indivíduo. De maneira que a gente sai como uma criancinha que mal está engatinhando até uma pessoa de idade, sofrendo o processo da senescência de uma forma muito diversa, de indivíduo para indivíduo, de populações para populações e de região para região. O processo do envelhecimento, que é a perda progressiva das atividades da célula com o passar do tempo, ele pode resumir em alterações da autofagia celular, alterações da proteostase, que é o equilíbrio proteômico, né, seja intracelular, seja extracelular, da instabilidade genômica, de alterações epigenéticas próprias, né, que podem acontecer também, da disfunção mitocondrial, um capítulo super importante no envelhecimento celular, a própria senescência celular, que é o conjunto dessas alterações sendo influenciadas por fatores externos, por exemplo, por um estresse, por uma dieta não equilibrada do ponto de vista de saúde cardiovascular e biológica, não é? As alterações na sinalização neurohormonal, que são muito importantes e muitas vezes decorrentes dessas ações,
e o processo inflamatório em si, né? Entender cada um desses processos pode ser chato num primeiro momento, mas facilita em muito o entendimento da fisiopatologia de todas as alterações cardiovasculares, e eu aqui até adianto que na medicina, de uma maneira geral, em todas as doenças, é muito importante entender este processo para que vocês consigam compreender exatamente o que está acontecendo na fisiopatologia de cada doença. Na verdade, é tudo interligado, né? O nosso organismo, nossos órgãos, sistemas, eles são todos interligados. A autofagia, ela é um processo essencial, não é? Nós, enquanto seres vivos, não desenvolvemos de forma saudável se o processo de autofagia celular está, de alguma forma, sendo alterado. Então, como que ele ocorre, na verdade? A célula, ela, na tentativa de corrigir problemas, né, genéticos, problemas diversos que podem ocorrer na formação desta célula em si, né, ela tem mecanismos próprios que ela define que, olha, essa célula está com tanto problema que eu tenho que, na verdade, eliminá-la do organismo. Então, isso é um processo normal que acontece, né? E esse processo ele é fundamental. Por quê? Porque nós precisamos de ter células saudáveis. As células precisam ser necessariamente saudáveis. E, para isso, acontece uma série de reações intracelulares que culminam na formação dos fagossomos, com as diversas enzimas, né, as enzimas de destruição, fazendo proteólise de debris de DNA, de organelas, né, de consumir substâncias que estão em excesso no interior dessa célula, né, como, por exemplo, lípides, e fazendo a lipofagia. Então, isso é super importante. Além disso, nós temos também os macrófagos, porque esse processo ele ocorre não só intracelularmente, mas ele ocorre também na matriz extracelular, ele ocorre no sistema sanguíneo, né, com as células circulantes. Então, é muito importante que esses macrófagos possuam as suas atividades eficientemente definidas, e aí eles vão eliminando essas organelas disfuncionais, essas proteínas disfuncionais, as chamadas quimeras proteicas que são formadas, né? E isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia dessa importância dos macrófagos, nesta fase é que começa a desenvolver a aterosclerose, porque nós, enquanto jovens, enquanto crianças, enquanto adolescentes, começamos a ser expostos a uma carga externa altamente indesejável, vamos dizer assim, excesso de carboidratos, excesso de gordura, sedentarismo, e às vezes expostos por exemplo, tabagismo indireto, né? Então, o fumante passivo, né? As pessoas próximas dos seus pais. Então, isso tudo gera uma série de... isso tudo altera as organelas, alteram a formação de proteínas, alteram o funcionamento adequado do DNA, e esses macrófagos são de extrema importância, que eles vão lá e vão eliminando, né, essas substâncias indesejáveis, essas proteínas e essas organelas. Isso também ocorre na doença arterial coronariana, na cardiomiopatia diabética, né, o diabetes, ao elevar a glicemia, ele promove uma série de alterações em diversas proteínas, em diversas vias metabólicas intracelulares, aumenta a matriz extracelular, e os macrófagos estão lá em apostos, né, para tentar corrigir esse processo e tentar melhorar. Da mesma maneira, a toxicidade induzida por quimioterápicos, até mesmo a fibrilação atrial, uma das arritmias mais comuns e mais importantes que nós temos do ponto de vista clínico, considerando a sua prevalência, e a insuficiência cardíaca. Então, esse processo, ele é fundamental, né? E esse processo, do ponto de vista da bioquímica intracelular, a nível biomolecular, ele envolve uma série de vias, né? E aqui estão algumas das mais importantes, né? Que é a via do AMP cíclico, a via do mTOR, né? Fazendo os complexos de ubiquinona intracelular, e tudo envolve a mitocôndria, porque a mitocôndria é que vai gerar energia para que esse processo pode acontecer, formando o autofagossomo, e aí eu tendo o autofagolisossomo, que vai destruir e resolver o problema intracelular. Quando o problema ele é muito grande, essa célula vai, na verdade, entrar numa autofagia completa e sendo autodestruída num processo não inflamatório e fisiológico.
E isso é muito importante, porque à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso processo de autofagia ele vai cada vez mais reduzindo, esse processo ele vai cada vez mais sendo comprometido de uma maneira natural pelo envelhecimento, e isso é acelerado pela senescência, que é a interferência externa também, né, que pode atuar favoravelmente, como atuar desfavoravelmente nesse processo. Então, nós vamos perdendo ao longo do tempo a nossa capacidade de autofagia e de resolver esses problemas para evitar que problemas maiores possam acontecer, né? E aí, nós vamos desenvolvendo uma série de problemas, né, que ao longo dos anos, geralmente na terceira, quarta, quinta década, começam a se manifestar no sistema cardiovascular, como a disfunção diastólica, a hipertrofia, a própria gênese da fibrose, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo reduzido, o aumento do processo inflamatório, e nós vamos perdendo essa capacidade de apoptose, que é a mortalidade, a morte celular programada, quando ela vê que aquela célula realmente não tem como se resolver mais, o organismo tem mecanismos para resolver isso. E, de uma maneira geral, acontece uma série de alterações que nós vamos voltar várias vezes nessas alterações, porque todos aqueles processos que eu disse são processos interligados, né? E nós temos como modular a autofagia, né? Nós podemos, por exemplo, através de aspirina, beta-bloqueadores, antagonistas de canais de cálcio, que são medicações que vocês vão estar bem familiarizados no decorrer do curso, vão estudar bastante sobre esses medicamentos, que eles são muito utilizados na prática médica, e essas medicações elas podem modular, de uma certa forma, o processo de autofagia. Nós temos duas outras maneiras muito fáceis, mas nós não gostamos de fazer isso, que é para modular o processo de autofagia, que a primeira delas é ter uma dieta equilibrada, né? Uma dieta rica em carboidratos, rica em hortifruti, frutas, e pobre em carboidratos, né? Não muito pobre, nós sabemos hoje, através de grandes ensaios clínicos, que uma dieta chamada low carb, quando ela é abaixo de 15% de carboidratos, nós acabamos aumentando a mortalidade, né, dos indivíduos, e quando ela é superior a 55% de carboidratos, nós aumentamos muito a mortalidade, porque nós vamos ativar todas essas vias que a gente vai comentar aqui para frente. Então, a dieta equilibrada ela é super importante. Eu sou capaz de apostar que provavelmente 60% da turma deve ingerir mais de 50% a 60% de carboidratos por dia. Outra atividade super importante, né, é a atividade física, né, que ela acaba também acelerando esse processo de autofagia, que ele é muito importante, e também contribuindo nas outras vias que nós vamos comentar. Também, da mesma forma, quando a gente faz o jejum intermitente, né, geralmente jejum acima de 6, 8 horas, não além de 24 horas, ele pode também ser benéfico, embora haja controvérsias. Então, a autofagia ela declina com a idade, e se eu não elimino essas proteínas inadequadas, eu vou acabar aumentando a matriz extracelular, aumento fibrose, hipertrofia, eu gero inflamação, eu causo a obesidade visceral e eu desenvolvo a aterosclerose propriamente dita. E aqui, como eu disse, a modificação dos estilos de vida, a restrição calórica e também alguns alimentos, né, que estão sendo estudados hoje, que pode, de certa forma, aumentar, né, a ativação transgênica e, com isso, incrementar a autofagia. E, como eu disse, nós vamos falar muito. A proteostase é algo que ocorre também, que é muito importante no adequado equilíbrio das funções celulares. Toda função intracelular que existe, ela é exercitada através, em grande parte, de proteínas que vão lá e sinalizam o que precisam fazer. Nós temos os receptores na membrana da célula, que eles capturam os agentes externos das mais variadas formas e sinalizam para aquela célula o que deve acontecer, né? Nós temos receptores que hoje nós utilizamos, né? O princípio básico da farmacologia é ativar ou bloquear determinados receptores, né?
Nós temos receptores que, uma vez ativados, eles vão no núcleo, eles ativam determinadas vias, né? Por exemplo, o processo inflamatório de uma virose, de uma infecção. Esses receptores vão lá, ativam no núcleo a produção de uma série de outras substâncias, que vai acabar fazendo uma reestruturação proteica e uma correção estrutural devido a agressões externas ou a um mecanismo defeituoso que aconteceu naquela célula. E essa autofagia ela é desenvolvida, de certa forma, por essas proteínas, e é muito importante, porque esses agregados proteicos eles são não funcionais e eles acabam induzindo processos inflamatórios, levando à aterosclerose, insuficiência cardíaca e a formação das espécies reativas de oxigênio. E aí o oxigênio atuando com essas espécies reativas vai promover uma lesão intracelular ou na matriz extracelular, que gera um processo inflamatório secundário muito importante. E por isso que a proteostase ela é importante que ela esteja dentro da normalidade. A proteostase ela acaba gerando um estresse intracelular, esta resposta ela acaba gerando um aumento da autofagia para tentar resolver esse processo. Então, se eu tenho a autofagia comprometida, quanto mais eu tenho uma alteração na proteostase intracelular, eu mais dano estou causando, porque aquele sistema não consegue funcionar mais de uma maneira equilibrada, devido a uma série de motivos. E isso piora com a idade, né? Da mesma forma, o equilíbrio genômico ele é essencial para a adequada expressão do DNA. Tudo que a célula faz, ela faz sob um comando. E esse comando, ele vem do núcleo celular. Cada situação que ocorre, cada mudança na atividade daquela célula, desencadeada por processos normais, fisiológicos, ou por processos fisiopatológicos, processos anormais, elas vão necessariamente serem comandadas através de uma sinalização do núcleo celular. Por isso, é importante que o nosso núcleo celular ele esteja funcionando de forma adequada, né? Muitas vezes a célula, como ela vai replicando ou vai sinalizando, eu vou tendo problemas na formação desse DNA, às vezes numa mitose, e eu preciso que esse núcleo tenha a capacidade de, vamos dizer assim, consertar, né, essa hélice de DNA. Essa eficiência acaba reduzindo muito com a idade, né? E aí o que acontece? A gente começa a ter mutações e começam a surgir proteínas não esperadas. Essas proteínas não esperadas, elas vão sinalizar vias indesejáveis dentro da célula, ou elas vão prejudicar as vias que são esperadas, mas que, devido a algum defeito na formação dessa proteína, essa via não é ativada da forma que deveria. Com isso, nós vamos ter supressão de eixos hormonais importantes, nós vamos ter supressão da sinalização de substâncias que são muito importantes no crescimento e na defesa celular. Essas variações genéticas podem predispor a problemas mais sérios posteriormente, e aí formação de uma célula completamente autônoma e não responsiva, né? Que é uma célula tumoral. Esses polimorfismos, eles acabam desencadeando ou perpetuando ou acelerando processos indesejáveis, como a aterosclerose, né? A lesão da matriz extracelular e da célula cardíaca, levando à insuficiência cardíaca, e a formação de arritmias, como a fibrilação atrial. E nós vamos ter também o problema da hematopoiese clonal, que eu acabo produzindo macrófagos disfuncionantes, que acabam gerando problemas e a gente não consegue que a célula tenha a sua eficiência, né? Opa, eu voltei aqui, espera aí. Isso. E com isso nós vamos ter os infartos, as insuficiências cardíacas, calcificação coronariana, a síndrome plurimetabólica, que já mostra uma alteração importante em vários desses componentes da senescência, né, e do envelhecimento, né? Por isso que é tão importante a gente controlar peso, a gente controlar a dieta, a gente corrigir determinados problemas que possam acontecer para evitar no futuro que esse desequilíbrio ele se agrave, né? E aqui um exemplo de como que a célula faz
para ela poder fazer essa reparação. Às vezes o DNA está com um pequeno segmento que foi copiado de uma forma equivocada, né, que isso acontece, e a própria célula, né, nós temos as helicases, que elas conseguem fazer essa correção dentro do núcleo celular e fazendo uma religação desse DNA e esse DNA voltando a funcionar. Em algumas situações, isso acaba não acontecendo como deveria ser, e aí entra o processo de autofagia para tentar resolver, né, destruir essa célula, para que esse problema não seja perpetuado com as mitoses sucessivas que vão surgir posteriormente, né? Essa integridade genômica ela é muito importante, porque quando a gente tem essa instabilidade, né, essas mutações, esses problemas, né, essas sinalizações inadequadas, elas vão acabar levando a modificações sistêmicas importantes e perpetuando problemas que estão começando a surgir com o envelhecimento natural do organismo. E, com isso, pode desenvolver a aterosclerose e outras doenças, né? E aqui nós temos todos esses processos, né? E como que isso se expressa, né, para o indivíduo? Isso se expressa através das doenças cardiovasculares, no caso da cardiologia. Eu vou desenvolver a aterosclerose, a hipertrofia celular, né? Eu tenho a sinalização que favorece o desenvolvimento da hipertrofia, mas essa hipertrofia vai manifestar ou não no indivíduo hipertenso, por exemplo, se essas vias estão comprometidas em maior ou menor grau. Por isso, isso é que explica, na verdade, a manifestação fenotípica de uma série de problemas que ela é diferente de indivíduos para indivíduos, por isso que não é todo paciente hipertenso que vai ter hipertrofia. E da mesma maneira, as cardiomiopatias, as fibroses, a insuficiência cardíaca, né, a perda da regeneração dos cardiomiócitos, e esse é um conceito muito importante, né? Pensava-se que nós nascíamos com os nossos cardiomiócitos e morríamos com eles. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Em torno de 4 a 6 meses, nós temos uma substituição plena de todos os nossos cardiomiócitos, porque não tem sentido eu imaginar que uma célula vai sobreviver 90 anos e ela vai estar funcionando de uma forma muito próxima do que é o fisiológico, né? Então, na verdade, a gente tem essa modificação. Só que é um processo que ele ocorre lento, ao longo de meses, por isso que quando a gente tem um infarto, eu não consigo reparar isso de uma maneira rápida, né? Mas muitas vezes a gente sabe que num paciente pós-infarto, com o passar dos meses, aquela área infartada ela diminui consideravelmente, porque em alguns indivíduos esse sistema está mais ou menos ativo, né? E os cuidados, né, os controles das doenças cardiovasculares, os fatores de risco, da dieta, atividade física, é que vai ditar o quão ativo esse sistema vai estar a médio e longo prazo. As alterações epigenéticas são as mutações de DNA independentes, ou seja, independe de quaisquer fatores externos, o DNA ele pode se modificar, né? E aí eu vou ter também alterações no RNA mensageiro, né? O RNA é uma hélice uma hélice que ela acaba sinalizando para determinadas organelas o que elas têm que fazer. Ela é produzida lá no núcleo e vai a nível do citosol informar tudo que tem que fazer. Só que esses RNAs podem ter defeitos na sua produção. Esses defeitos podem ser chance do acaso, ou eles podem surgir por indução dos problemas, como nós comentamos. As alterações epigenéticas é quando ele surge espontaneamente, né? E eu posso, essas alterações podem acontecer em vários momentos do processo de replicação, tanto do DNA quanto da formação do RNA. E muitas vezes células malignas, cancerígenas, surgem por alterações independentes de DNA ou alterações de carga genética existentes, né? Aí já não é uma alteração epigenética mais, mas uma alteração de uma carga genética já existente, que devido à ativação de determinados genes, por motivos muitas vezes desconhecidos, essas proteínas são ativadas e acabam produzindo uma célula completamente autônoma. Então, são vários o mecanismo, né? Então, fazendo um resumo aqui, eu ainda vou falar de mais alguns deles, né? Os mecanismos primários, né? Que é a autofagia,
a perda da proteostase, ou seja, o equilíbrio proteômico celular e da matriz extracelular, a instabilidade genômica ocasionada geralmente por fatores externos e as alterações epigenéticas, né? Elas atuam de forma primária, estão presentes em todos nós e podem agravar sobremaneira esse processo natural do envelhecimento celular. As alterações antagonísticas seriam a disfunção mitocondrial, a sinalização neurohormonal e a própria senescência celular, que nós vamos comentar daqui para frente, e também o processo inflamatório. As mitocôndrias, elas é que ditam todo esse processo, né, da atividade celular, e elas são muito importantes. Nós temos, à medida que vamos envelhecendo, uma série de alterações estruturais no sistema mitocondrial, ele vai diminuindo as suas criptas, ele vai diminuindo a função de fosforilação oxidativa, ele vai reduzindo o seu metabolismo, a capacidade de produção de energia para aquela célula, essa redução de energia gera uma série de modificações, e aí a célula sinaliza que aquela mitocôndria precisa ser substituída, e assim ela faz o processo de lise dessa mitocôndria. Esse processo ele vai piorando com a nosso envelhecimento, né? À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ter cada vez mais mitocôndrias não funcionantes de uma maneira adequada, e muitas vezes essa lise ela acaba ocorrendo de uma forma insuficiente e permanecendo essas mitocôndrias, e na mitose elas vão se espalhando, né? Vamos dizer assim, para todo o organismo. Aqui tem o processo bioquímico intramitocondrial de como que esse processo ocorre, não é o caso da gente entrar muito nele aqui, mas o que eu queria frisar é que, nesse aspecto, possuem uma importância fundamental os radicais livres de oxigênio, as espécies reativas de oxigênio, que a gente chama. São radicais proteômicos que existem, seja na matriz intracelular, na matriz extracelular ou na mitocôndria, que acabam, na presença de oxigênio, gerando a ativação de uma série de vias pró-inflamatórias e ativando uma série de vias indesejáveis que acabam levando a uma série de problemas nas células. E essa eficiência da eliminação desses radicais livres, elas vão também diminuindo com a idade. E isso gera o que eu disse, as mitocôndrias disfuncionais. E, como eu já comentei, né, ela não tem a sua função adequada, e a célula depende, obviamente, dessa função adequada das mitocôndrias para fazer a sua atividade. A expressão genética depende da atividade mitocondrial adequada, né? O processo inflamatório adequado depende, né, de energias, né, para que as proteínas sejam produzidas e as vias metabólicas ocorrem, depende do cálcio e depende da atividade da membrana e, obviamente, da questão dos radicais livres também, né? Isso tudo leva, né, no processo de senescência, algumas alterações importantes, como a redução dos telômeros. Talvez essa é a alteração mais importante, né, do envelhecimento, o qual pode ser agravado pela senescência celular, né, devido aos fatores externos, né? A célula vai perdendo a sua capacidade de replicação, também a própria sinalização oncogênica, né, mutações e replicações inadequadas do DNA, que é a gênese da formação das células cancerígenas, o aumento do estresse oxidativo, que ele é progressivo com a idade, e aumento dos radicais livres, né, e do estresse mecânico propriamente dito, porque as espécies reativas de oxigênio elas geram um processo inflamatório, né, importante, né, que pode ser local, regional, a nível sistêmico. E isso vai gerar alterações no sistema cardiovascular e que acabam gerando ao estresse mecânico mesmo, né? E a sinalização pró-inflamatória, né? Essa sinalização pró-inflamatória através de aumento de quimiocinas, de citocinas circulantes, né? E que acabam levando a um processo inflamatório indesejável e levando a uma série de problemas, né? Então, quando a gente envelhece, nós temos o próprio envelhecimento natural, e esse envelhecimento natural, ele acaba sendo induzido por uma série de estresses, que são os determinantes, né, externos, né, que acabam levando a várias alterações,
e essas alterações induzindo as doenças cardiovasculares. Existe hoje uma linha de busca, né, de tratamentos voltados para o reequilíbrio desta senescência e desse envelhecimento celular, na tentativa de buscar uma redução do desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Isso ainda é uma área bem nova, né, na medicina, que está em plena discussão no momento e desenvolvimento. Outro sistema muito importante do ponto de vista cardiovascular é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, ele é ativado em praticamente todas as doenças cardiovasculares. Todos esses mecanismos que nós comentamos até agora, eles acabam induzindo também a ativação desse sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema muito importante. Se nós ficamos em pé sem a pressão cair, por exemplo, nós dependemos em boa parte desse sistema, mas ele, quando ativado de uma forma inadequada, ele acaba gerando uma série de problemas. Esses problemas, na verdade, decorrem, né, do aumento da resistência vascular sistêmica. Geralmente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele atua retendo sódio e água, né, e isso acaba levando a um estresse do sistema cardiovascular. Ele sinaliza numa série de vias metabólicas, agravando aqueles problemas já comentados até agora, levando ao aumento da matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela é rica em colágeno do tipo 4, que é um colágeno mais duro, mais denso, né? É o colágeno geralmente envolvido na fibrose, e isso acaba levando a uma dificuldade do coração em contrair, em receber volumes, dos vasos em relaxarem, né? Acabam aumentando o componente de cálcio. Esse processo, junto com outros processos, acabam destruindo a elastina na parede vascular e gerando também um aumento da atividade inflamatória, perpetuando ou acelerando o processo normal de aterosclerose com o envelhecimento que ele ocorre. E essa aceleração acaba levando à doença arterial coronariana, à doença vascular cerebral e arritmias, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial. Esse processo, ele é muito importante. Vocês, quando forem estudar as doenças cardiovasculares daqui para frente, vocês vão ouvir falar muito do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque o organismo ele entende muitas vezes que ele precisa aumentar, por exemplo, na insuficiência cardíaca, o organismo tem um débito cardíaco mais reduzido. Então, ele entende que ele precisa aumentar o volume circulante para melhorar esse débito cardíaco. E ele faz isso através desse sistema. Só que esse sistema gera uma série de problemas. Eu aumento a sobrecarga no coração, eu começo a perder potássio, né? Eu começo a segurar o sódio no organismo, e se eu seguro o sódio, a água vem junto, né? Eu secreto aldosterona, que também vai induzir a esse processo. A própria angiotensina 2, nós produzimos angiotensina de 1 a 7, a angiotensina 2 é a que é produzida em maior quantidade, em torno de 90% das angiotensinas, e ela é extremamente potente no sentido de vasoconstrição, né? Então, ela faz uma vasoconstrição importante, e com isso eu aumento a resistência, né, ao fluxo do sangue de uma maneira geral, e com essa resistência eu provoco a hipertensão arterial. Eu vou na pituitária, secreto hormônio antidiurético na tentativa de inibir a diurese e reter mais líquido ainda. Ou seja, ela faz uma série de ações que o organismo está entendendo que precisa aumentar a circulação, porque a circulação está inadequada, entretanto, ele faz isso de uma maneira que o preço a se pagar ele é muito alto, gerando um aumento da mortalidade das doenças cardiovasculares, né? Bom, essas alterações, então, né? Alterações histológicas, redução do número de cardiomiócitos com a regeneração cada vez mais comprometida. Eu vou levar a alterações fenotípicas importantes, né? Que vai gerar uma disfunção sistólica e diastólica. Eu vou levar a um processo inflamatório e um acúmulo dessas substâncias que acabam gerando a formação da placa aterosclerótica, levando
a obstruções, né, quando ela é de uma forma acelerada. O sistema ele acaba atuando, né, no sistema neural, piorando o controle autonômico, né? Nosso controle autonômico ele começa com o sistema parasimpático com uma atividade muito grande e o sistema simpático, que é o sistema associado ao estresse, com uma atividade baixa, né? Por isso que jovens têm muita baixa de pressão, tem muita síncope por pressão reduzida, porque o sistema parasimpático ele é muito exuberante. Então, quando você tem um estresse, você tem a descarga adrenérgica, né? E essa descarga adrenérgica gera uma descarga contrarregulatória, que é a descarga parasimpática, que às vezes ela é muito mais intensa do que a própria descarga adrenérgica, levando à síncope do jovem, que é muito comum, né? E geralmente após os 25, 26 anos ela vai desaparecendo. À medida que nós vamos envelhecendo, aqueles processos todos vão agravando e o sistema simpático ele acaba tendo uma atividade importante. Eu vou bloqueando o sistema parasimpático e o sistema simpático vai cada vez mais sendo ativado. Quando ele é ativado de forma inadequada, ele aumenta a mortalidade nas diversas doenças cardiovasculares. E hoje a gente tem, por exemplo, maneiras da gente avaliar se o sistema parasimpático está sendo bloqueado de uma maneira inadequada ou não. E, através disso, a gente estima o aumento do risco cardiovascular nas diversas síndromes cardíacas, né? Bom, então, em termos de senescência do sistema cardiovascular, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Antes de passar para a próxima apresentação, que é já a parte mais clínica, eu gostaria de abrir para vocês, né? Caso alguém queira fazer perguntas, aí... Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal, dessa primeira parte? Dúvidas? Estão falando que tá... Tem? Pode falar, Mar. A Mariana está perguntando, Gilmar, sobre o estresse oxidativo, como que ele ocasiona as doenças cardiovasculares. O problema é o seguinte, para que eu tenha a sinalização adequada e que eu forme os lisofagossomos, os fagossomos, tem a autofagia e tem esse processo que vai, na verdade, fazer a limpeza da célula, né, eliminando tudo que é inadequado, tudo que não é útil, vamos dizer assim, ou que está com defeito de produção, né? Para que isso aconteça, a gente depende de energia. E essa energia ela é produzida pelas mitocôndrias, são as usinas que nós temos, né? A usina elétrica da célula. Essa mitocôndria ela precisa estar normofuncionante, ela precisa produzir ATPs em quantidade adequada para que esse processo, muitas vezes dependente de energia, ele aconteça. E essa formação, muitas vezes, ela vai sendo compromissada à medida que nós vamos envelhecendo. Então, esse processo da fosforilação oxidativa, ele acaba se prejudicando, porque como eu vou tendo uma redução das criptas, essas criptas, eu tenho, então, uma superfície, é como se eu tivesse os componentes da usina, né, as turbinas sendo destruídas, vamos dizer assim, e com isso eu tenho uma menor população proteômica dentro da mitocôndria, e ela acaba produzindo, né, na oxidação, acaba produzindo ATPs em quantidade insuficiente. E nós dependemos do oxigênio para que a gente produza, né, ATPs em quantidades maiores. Quando vocês estudaram na bioquímica, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Quando a gente tem a produção de glicose através de mecanismos sem a utilização de oxigênio, a eficiência da produção de energia celular, ou seja, a eficiência da atuação da mitocôndria, ela é muito reduzida, da ordem de quase 10 vezes mais do que se eu produzo o ATP derivado da glicose quando eu utilizo a via da beta-oxidação, da oxidação. Então, isso da acetilcoenzima A, e aí a gente vai gerando o processo de formação de ATP. Então, esse processo ele é muito eficiente.
Entretanto, devido às espécies reativas de oxigênio, eu acabo lesando esse mecanismo dentro da mitocôndria, e eu vou produzindo energias em níveis insuficientes para as necessidades da célula. O que é a necessidade da célula? Ela fazer essa limpeza de uma maneira geral, e isso acaba sendo prejudicado, e é por isso que as mitocôndrias são extremamente importantes nesse processo.